Aí está demorando. Não. Boa noite, queridos irmãos. Hoje é um domingo, agora são 18h36, do dia 4 de dezembro de 2022. Estamos aqui na igreja de Interlagos, somos uma igreja, estamos no culto da família agora. E queria que você soubesse que nós somos uma igreja e gostaríamos muito que você viesse participar conosco. Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br e lá você vai encontrar os nossos horários de culto e tem um botãozinho aqui em cima, né, que é o ao vivo. E aí você pode participar conosco. Só peço que você entre com o microfone e a câmera desligados, né? Nós temos cultos regulares de domingo, terça-feira, quinta-feira, e lá está tudo escrito que você vai entender. Nós gravamos, todos os nossos cultos são gravados. Todos eles são gravados e disponibilizados no YouTube. Então, nós temos um canal no YouTube, provavelmente você veio parar aqui através do nosso canal, e você pode encontrar lá dezenas e dezenas, talvez centenas de cultos gravados. Tá ok? Fica à vontade. Nós temos também um canal no Facebook e no Instagram. Você pode nos encontrar lá também, ok? E você é bem-vindo. Quem vai trazer a palavra hoje é o pastor Weber. Então, Weber, é com você, meu irmão. Amém. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, mais uma noite, e o Senhor Jesus, né, o Espírito Santo dá mais uma oportunidade para a gente estar trazendo uma mensagem para os irmãos, e no momento tão difícil que a igreja tem passado, né, irmãos? Tempos trabalhosos para a igreja, né? É o que diz a própria palavra, que são tempos trabalhosos. Então, é o momento da gente estar pegando bem firme com o Senhor, né? E estar conhecendo melhor. E vamos nessa caminhada, né? Vamos lá, nós vamos abrir a nossa Bíblia agora em Mateus, capítulo 24, do 1 em diante. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Que diz o seguinte: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem as escrituras do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então, meus queridos irmãos, nós vamos percebendo, os irmãos vão meditando de acordo com a leitura, vai prestando atenção se os irmãos notam que tem acontecido tudo isso, né? Já tem acontecido tudo isso que nós estamos lendo aqui. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. A Bíblia é maravilhosa, né, irmãos? É maravilhosa, é maravilhosa. Vamos lá. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados,
E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Iniquidade é o pecado, né, irmãos? Todos sabendo que é essa coisa terrível, né? Pecado, se a gente pegar aí, vamos pegar aí uma tsunami, por exemplo, né? É algo que vem destruindo tudo, né? A tsunami é fichinha perto do pecado, a destruição que o pecado faz, né? É fichinha. O pecado é o maior mal que já surgiu na Terra, a maior peste que já surgiu na Terra. É a pior coisa que já surgiu aqui nesse mundo. Se chama pecado. Viu, irmãos? Então, vou repetir o 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quer dizer, o pecado ele é tão terrível, mas tão terrível, que ele consegue esfriar o amor no coração de uma pessoa. Já imaginou o quanto isso é terrível? O quanto essa palavra pecado é maligna e é terrível? Ela consegue gelar o coração do homem. É por isso que a gente vê acontecer tanta coisa nesse mundo, né, irmãos? Olha o que está acontecendo no Brasil. Hein? Só mentirada, é uma coisa nojenta, uma coisa que eu já até parei um pouco de estar vendo essas coisas. Eu passei muitos anos da minha vida sem ligar rádio, televisão, e tudo, né? E agora, uns 2 anos para cá, que eu tenho acompanhado e tudo, mas eu vou falar para os irmãos, meu Deus do céu. A causa de tudo isso se chama pecado, viu, irmãos? Se chama pecado. Agora vem algo interessante aqui, irmãos. Esse versículo é um dos chave aqui de tudo isso que nós lemos, que é o próximo, que é o 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Então, meus queridos irmãos, aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Mas como? Como que nós vamos perseverar até o fim? Qual que é a chave para perseverar até o fim? Né? Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículo do 1 em diante. 1 Tessalonicenses, do 1 em diante. Vamos lá. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmo sabeis muito bem, o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Está vendo, irmãos? Tudo isso, a vinda, o dia do Senhor, virá como um ladrão à noite. Né? Então, vamos lá. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Aí, irmãos, que bênção. Está vendo a colocação que o Senhor nos coloca? Que os irmãos já não estão mais em trevas, né? Olha que maravilha. Esse é o poder do Senhor Jesus Cristo, é de nos tirar das trevas. Ó, Jesus tirando nós das trevas, irmão, não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. Trabalhar, graças ao Senhor, Ele vai dar ânimo para nós trabalhar, para a gente ganhar o nosso pão, para a gente, se a gente não for o melhor da empresa que a gente trabalha, nós vamos ser o conselheiro lá do chefe. Eu tenho certeza que o olho dele vai abrir de uma tal forma que ele vai ter, toda hora vai estar atrás de você te pedindo conselho. Entendeu, irmãos? Então, vamos lá, né? Porque todos vós, aqui, né? Vamos lá.
Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Quer dizer, aquele dia vai surpreender quem está em trevas, né, irmãos? Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não, nós não somos da noite, nem das trevas. Glórias ao Senhor Jesus, não somos mesmo. Em nome de Jesus. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Está vendo, irmãos? Aí está o segredo. Vigiai, vigiemos. Irmãos, nós temos que estar vigiando dia e noite. E, se possível, de madrugada. Né? Então, vamos lá. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Aí, tá vendo? Então, nós temos que estar vigiando, nós temos que vestir dessa couraça maravilhosa da fé. Agora, para a gente vestir a couraça da fé, nós temos que estar vigilante. Opa, aconteceu qualquer coisa, preciso de exercitar a fé, vamos vigiar e exercitar a fé. Né? Exercitando a fé. E da caridade e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, nós temos que estar vigilante, exercitando tudo isso que a Bíblia nos dá como defesa, irmãos. Por isso que a Bíblia está sempre nos dizendo, vigiai, vigiai. Vamos lá, vamos continuar. Porque Deus não nos destinou para a ira. Ô, glórias, né? Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, nós não podemos nem imaginar o que é essa ira, irmãos. Nem imagino o que é isso, viu? Não dá nem para imaginar. Então, como a gente o nosso entendimento não tem como captar tão grande o amor de Deus, nós também não temos cabeça, nós não temos condição de saber quão grande é essa ira, irmãos. Entendeu? Porque Deus não nos destinou para a ira. Olha, glórias a Jesus. Vamos glorificar o Senhor por isso. Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, meus queridos irmãos, o segredo está na vigilância. Irmãos, nós temos que estar vigiando dia e noite. Nós temos que estar vigiando na hora que levantamos. Nós temos que estar vigiando. Nós temos que estar vigiando. Nós temos que estar vigiando quando levantamos, durante o dia. A palavra de Deus sempre está nos alertando. Vamos lá em Mateus capítulo 24, versículo 42, vai falar mais algo sobre isso. Mateus capítulo 24. Eu estou precisando trocar meu celular, já não está muito bom, sabe, irmãos? Eu estou com medo de dar uma pala aqui. Mas não vai, não. Jesus não vai deixar, não. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 24. Versículo 42. Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Entendeu, meus queridos irmãos? Ele deixa claro, o Senhor deixa claro, vigiai. Porque nós não sabemos daqui meia hora o que vai acontecer. Entendeu, irmãos? Então, nós temos que estar vigilantes. Meus queridos irmãos, eu estou vendo, né? Eu estou vendo. As pessoas estão ficando em frente aos quartéis 24 horas. Estão lá em vigília, lá em frente ao quartel, né? Estão lá.
Às vezes a gente vigia a nossa casa, tranca as portas, né? Tudo. Às vezes não, sempre. Tem que estar vigiando, tem que estar, né? E tudo. A gente preocupa. A maior preocupação, a maior vigilância que nós temos que ter é com a nossa conduta. Essa é a maior vigilância. Se realmente a gente está andando nos caminhos do Senhor, se a gente está sendo fiel ao Senhor, né? Então, é por aí. Essa é a nossa vigilância, né? O Senhor fala, né? Olha quanta coisa, Jesus ali, ele já mostrou a fé. Nós temos que estar vigilando, nós temos que estar exercitando a nossa fé. Às vezes tem momentos na nossa vida que é tanta coisa que acontece que a gente perde o foco, às vezes, né? Esquece de vigiar, aí acontece, causa problema, tem problema, entendeu? E o que acontece? Sem a vigilância, nós não vamos conseguir perseverar até o fim. Nós, para conseguir perseverar até o fim, nós temos que estar vigilantes, nós temos que conhecer a palavra de Deus. O Espírito Santo, nos momentos, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de tudo. Quer ver? Vamos lá em João, capítulo 14. João 14. João, capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Entendeu, irmãos? Então, se você está vigiando qualquer situação que você se encontrar nesse mundo, você vai lembrar, Jesus vai te mostrar, você vai lembrar de algo que Jesus te ensinou para agir naquele momento. Entendeu, meus queridos irmãos? Né? Eu não esqueço disso. Eu vou dar um exemplo muito, muito simples aqui. Eu vou dar um exemplo muito simples, como o Espírito Santo nos lembra da palavra do Senhor, porque o Espírito Santo vem para testificar de Jesus Cristo. Só de Jesus não é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai e nos mostra na hora. Eu tive uma passagem, eu estava na casa do meu pai, e ele chegou para mim, eu vou dar esse exemplo pequenininho para os irmãos, para você ver como é que o Espírito Santo nos mostra. Mas nós temos que estar vigilante, nós temos que estar vigilante no Senhor, nós temos que estar vigiando. Então, o que aconteceu? Meu pai chegou para mim, meu filho, olha para você ver, o vizinho, ele está cortando um pedaço do meu muro, uma quina do meu muro, para o portão dele abrir melhor. Mas isso está certo, meu filho? Ele está cortando o portão, esse muro não faz parte do dele, é meu. E ele está cortando esse muro para abrir o portão, para o portão dele abrir mais. Quer dizer, o portão dele não tinha como abrir mais se não cortasse um pedacinho do muro do meu pai. Na mesma hora, eu vigiei. Aí o Espírito Santo deu para me falar para ele o seguinte: papai, a palavra de Deus diz que aquele que quiser te tirar a capa, dele também é vestimenta. Pronto, só de eu falar mais nada, ele fala, é meu pedacinho, que equivale um pedacinho de muro, né? Que problema, nada, problema, nem vou falar nada com ele, deixa quieto, tá vendo? Então, se você está vigiando, o Espírito Santo ele vai fazer você lembrar na hora certa de tudo que você precisa naquele momento, todas as atitudes que você vai tomar naquele momento, o Espírito Santo vai te lembrar, né? Ah, mas esse é algo que envolve dinheiro, né? Você não quer ir para o céu? Você não quer perseverar até o fim? Você não quer viver em paz? Nem vou falar ir para o céu, porque o céu é a consequência, né, irmãos? De uma vida em Cristo, né? Até o cristão não fica muito preocupado em ir para o céu, né? Ele fica preocupado em ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. A preocupação nossa é parecer com o Senhor, né? É fazer a vontade dele. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar vigilantes, vigiando, né? E quer ver? Olha como a coisa é complicada. Por que nós temos que estar vigilantes? Vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro. Vamos lá, quer ver? Como é que a gente tem que estar vigilantes, né? Por quê? Eu vou dar um exemplo, esse exemplo mesmo do meu pai, né? Depois eu vou mostrar para vocês o exemplo do meu pai. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então, vamos lá, ó. Sede sóbrio, vigiai,
porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Entendeu? O que o diabo estava fazendo com meu pai? Estava querendo fazer meu pai brigar com o vizinho, por causa de um pedacinho de muro. Né? Mas foi desmascarado em nome do Senhor Jesus Cristo. Entendeu, meus queridos irmãos? Mas para que isso aconteça, aqui já falou, vigiai. Vigiai. Você sabe o que o diabo quer? O inimigo das nossas almas quer? Ele quer que você, meu querido irmão, briga com o vizinho, que você cria a casa no trabalho, você quer levar vantagem do outro, você quer ver o teu lado. Essa é a atuação do diabo, né, na vida. Né? Ele quer, o diabo ele quer isso, ele quer arrebentar com a vida das pessoas, principalmente com a vida do crente, que aqueles já estão na mão dele, né? Mas só que Jesus nos alerta, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ao derredor, o Espírito Santo está ao redor de nós, ele está nos protegendo, e nos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Olha que bênção, irmão. Nós temos o auxílio do Espírito Santo. Nós temos ele nos mostrando, testificando de Cristo e nos fazendo lembrar de tudo que a gente precisa naqueles momentos difíceis das nossas vidas. Ele vai nos lembrar para que a gente possa exercitar, manchar a formosura do diabo e ser vencedores, e perseverar até o fim e receber a coroa da vida. Né, meus queridos irmãos? Então, nós não podemos esquecer do Senhor, hora nenhuma, vigilância. Né? Então, repito, olha, você vê, o Brasil inteiro está vigilante, né, querendo que as coisas se resolvam tudo. Agora, meu Deus, agora nós vamos vigiar, o povo vai ficar vigiando. Isso que aí, não vigiar no Senhor Jesus, ele não vai resolver nada. Nós que somos cristãos, nós temos que estar vigilantes, porque eu vou falar a verdade para os irmãos, se a gente não vigiar, a gente escorrega. Escorrega. É muita coisa nesse mundo aí para tirar, para querer fazer o homem escorregar. Fazer. E outra coisa, irmãos, mas escorrega. Só que vai sofrer, vai fazer o quê? Né? Vai sofrer, vai ficar arrependido, vai ter problema, né? Uma pessoa um moleque, um rapaz, uma criança passa um prego no teu carro lá e sai, deixa isso para lá. Né? Você imaginou? Tem uns que vai lá, agride, aí dá aquele processo, dá aquela coisa, a pessoa vai sofrer. Então, quando a gente faz as coisas que o Senhor Jesus nos ensina, né? A coisa que ele nos ensina, não vai ter sofrimento, mas só alegria, paz. Né? Mas se você sabe que o teu carro ficar naquele local vai ter problema, põe no outro. Né? Não dá oportunidade para as pessoas fazerem as coisas erradas, não. Pega o carro, põe no estacionamento direitinho lá e tal. Né? Não sei como é que funciona aí em São Paulo. Aqui em Minas Gerais, na cidadezinha pequena, eles gostam muito de tirar as crianças gostam muito de tirar aquele negocinho que tampa o ar tampa o ar do pneu. Tem uma pelotinha que é esse carro mais antigo. Não sei hoje como é que estão os carros, hoje tem aqui também, ainda tem aquilo, mas tem um negocinho preto que tampa a válvula ali. Eu, quando era criança, já tirei de muito carro quando era criança, sabe? Não, eu vejo, às vezes você vai, quer dizer, nós temos que estar vigiando, nós temos que estar amando as pessoas, né? Nós temos que não deixar com que o diabo, que está ao derredor, bramando como um leão, tragar nós, irmãos. Né? A palavra de Deus, Jesus está sempre dizendo, né? Vigiai. Ele tem uma preocupação. Jesus é tão maravilhoso. Mas o Senhor, Jesus, o amor dele é tão grande que ele não esqueceu de nada. Jesus não esqueceu de nada, mas nada, para a gente ser salvo, de nos orientar. Ele está sempre nos orientando, né? Dentro da nossa própria casa mesmo, né? Vigia aí dentro da tua casa, com teus filhos, com a tua esposa, o teu esposo, com as tuas filhas, com a nora, o genro, né? Vigia aí, seja cristão, que você vai ver. A promessa é que será salvo tu e a tua casa. Se você dá um testemunho, será salvo tu e a tua casa. Né?
A minha esposa, a irmã Dulce, está para ir agora, dia 1º, para São Paulo, para casa da minha filha, então vão passear lá e tudo. A única coisa que eu falei para a irmã Dulce, vigia, seja um exemplo para suas netas, seja um exemplo para tua filha, ensina a tua filha a amar o teu esposo, ensina as tuas netas o caminho que deve andar. A única preocupação que eu tenho com ela é essa. Eu não tenho preocupação dela sofrer acidente. Não, isso aí eu sei que o senhor está guardando. Agora, a minha preocupação é dela chegar lá e dar um bom testemunho, mostrar para a filha, para as netas, para o meu netão, para o meu genro e para todos que estiverem em volta. Ela está ali dando um testemunho de Cristo, vigiando, né? Vigiando, não aceitando as coisas erradas, né? Sabendo falar não. Nós temos que aprender a falar não, né? A minha neta chegou para mim, a minha filha chegou para mim e falou: rapaz, o senhor não quer ir na praia com a gente, não? Então, eu falei: eu não vou, porque se você expor aquelas roupas assim, eu vou ficar com vergonha. Eu não vou nesse lugar, eu morro de vergonha nesse lugar. Fala com vergonha. Olhando aquelas pessoas tudo mal vestidas, a gente com vergonha, eu não vou, entendeu? Você vai, então eu não vou nesses lugares. Apesar que eles vão muito pouco e tudo, mas já me chamaram um dia, a resposta que eu dei foi essa. Eu não vou porque eu não sinto bem nesses lugares, eu tenho vergonha de ver as pessoas mal vestidas, eu não gosto. Eu não vou, né? Então, quando eu chego lá na casa das minhas netas, que elas vêm correndo a cumprimentar o vovô, que vem com roupa, geralmente, quando eu vou, é de madrugadinha, que eu chego bem de manhã cedinho, 5 horas da manhã, tudo, elas ainda estão com roupa, vem tudo correndo ver o vovô com roupa de dormir, eu viro as costas para ela, vai trocar as roupas. Enquanto não tu vem com roupa de dormir, o vovô não vai cumprimentar ali. Elas voltam correndo, vai lá, troca a roupa e vem aí que eu vou cumprimentar. Eu sou um cristão, eu quero dar testemunho de Cristo, de decência, de tudo. Mas para que eu faça tudo isso, às vezes os irmãos aí podem até exagero, pode ser, até exagero mesmo, né? Mas cada um tem uma maneira de viver o cristianismo, né? A maneira de viver o cristianismo é essa. Não é que eu censuro isso, não. A minha esposa vai, ela tá livre, se ela quiser ir na praia, se ela quiser, está livre, né? Não tem problema nenhum ir na praia, não. O que tem? Só que eu sou assim. Não sinto vergonha, não gosto. Entendeu, meus queridos irmãos? Então, a gente tem que estar vigiando. E outra coisa que eu quero deixar claro para os irmãos, sempre eu falo isso, nós somos livres, você é livre para fazer o que você quiser. Você é livre para beber cerveja, você é livre para fazer o que quiser, só que vai sofrer, vai ter problema sério. Eu vivia até os 35 anos da minha vida em bar, jogando sinuca, bebendo cerveja, no meio só de pessoas do mundo. Eu sei o que é uma moça mal vestida passar em frente a um bar. Eu sei muito bem o que é isso. O que ela recebe de maldição aqui. Eu não sei como é que ela consegue dormir depois. Geralmente, a maioria dorme através de remédio, né? Toma aquela pia de remédio para dormir. Porque que elas recebem de maldição, irmãos, é algo terrível, terrível. Né? Quando eu estava em outras igrejas, que eu ia pregar o evangelho, algumas vezes eu já falei nas igrejas, falei: irmãs, eu vou falar uma coisa para vocês, às vezes eu preferi vocês aqui, ó, às vezes eu preferi vocês ficar mais feinha, não fica empetecando demais, não fica usando roupa curta, não, porque você vai sofrer, penar. A palavra de Deus deixa claro, nós temos a língua tanto para abençoar quanto para amaldiçoar, né, irmãos? Agora, eu não, glórias ao Senhor Jesus, a velha criatura que ficou nas águas do batismo, essa viveu até os 35 anos frequentando tudo isso aí. Né? Essa velha criatura que, graças ao Senhor Jesus, ficou nas águas do batismo. Né? Graças ao Senhor Jesus, né? Ficou lá. Então, o que acontece? Mas, então, os rapazes, vigia. Não há necessidade de você andar com indecência. Aqui, né? Uma coisa que eu acho engraçado hoje em dia é o seguinte: quanto menor a roupa, mais cara.
Coisa esquisita, né? A comprida que gasta mais pano é mais barato que as cortinhas que não gastam quase nada de pano. Quer dizer, você vê que tem uma conspiração maligna envolvendo tudo isso. Tem algo do inferno envolvendo tudo isso. Você sabe para quê? Para levar as pessoas para o inferno e para fazer a pessoa sofrer aqui nesse mundo. Penar, sofrer, tem que tomar remédio para dormir, tem que vive triste, infeliz. E outra coisa, nunca olha para trás, sempre olhando para frente, né? Olhando para os que estão em melhor situação do que ela. Ela nunca olha para os que estão em pior situação. Sempre olha para os que estão em melhor situação. Financeira, principalmente, né? E tudo. Então, meus queridos irmãos, isso aí tudo é o que? Falta de vigiar. Vigia. Né? A palavra de Deus está sempre nos alertando. Né? Você vê lá. Né? Vamos ver aqui, ó. Aqui, né? Vamos lá em Marcos, não, em Lucas, capítulo 21, versículo 36. Lucas 21. Glórias ao Senhor Jesus. Lucas, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 36. Olha para vocês verem, irmãos. Ó. Vigiai, pois, em todo tempo, orando. Está vendo? Aqui não fala vigiar de manhã cedo e depois à noite. Ou então de madrugada. Não. Às 2 horas da tarde. Não. Aqui fala vigiar em todo tempo. Todo tempo. Mas, pastor, mas quem consegue fazer isso? Né? Você sabe quem consegue fazer isso? Quem está vigiando. Muito simples, né? Quem está vigiando, esse está conseguindo, né? Então, continua. Olha para vocês verem a situação aqui, ó. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, para evitar todas essas coisas que estão acontecendo. Quer dizer, nós só vamos conseguir evitar todas essas coisas que estão acontecendo vigiando. Vigiando. Porque se você não vigiar, você não vai conseguir. Você vai participar de tudo isso que está acontecendo. Você não está vigiando. Então, o que acontece? É essencial a vigilância. Essencial. Né? Então, nós temos que estar vigiando. Né? E outra coisa, olha como é que diz o versículo: dignos de evitar todas essas coisas. Você só vai conseguir dignidade para evitar todas essas coisas se você vigiar, irmão. Né? Que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quem não estiver vigilante na vinda do Senhor não vai conseguir estar de pé. Não vai. Quer dizer, isso quem está dizendo é a Bíblia, é a palavra de Deus. Né, meus irmãos? Essa palavra que nos ama. Quem está dizendo isso aqui é o ser que mais nos ama, é o ser que transcende o nosso entendimento, de tão grande é o amor dele por nós. Por isso que ele está falando isso para nós. É por isso. Vigiai, pois, em todo o tempo orando. Irmãos, aí em São Paulo mesmo, você entra no metrô, né? Você entra no metrô aí, não sei como é que é o esquema, vou falar, às vezes posso falar alguma besteira, que os irmãos não reparam não, né? Eu não conheço bem São Paulo, aí não sei como é que o pessoal se locomove aí dentro e tudo, mas a gente vê falar muito aqui em Minas, no metrô e tudo, né? Então, metrô, você entra no metrô, você pode estar ali no metrô orando, né? Com o pensamento voltado ao Senhor, né? Aí você vai sentir a paz. As pessoas estão ali, um te aperta daqui, outro te aperta dali, mas você está naquela paz. Nada vai te irritar ali dentro do metrô. Nada. Um te pisa no pé, você só puxa o pé. Opa, doeu, né? Você puxa o pé para cá, mas você não vai se irritar, porque você está orando, você está pensando,
no Senhor. Você está com o pensamento ligado ao nosso Deus. O Espírito Santo está ali acampado em você. O Espírito Santo está ali te protegendo. Né? Olha, você já imaginou nós sendo protegidos pelo Espírito de Deus? Já deu para sentir quão grande que eu acabei de dizer? Hein? Protegido pelo Consolador. Você pode estar onde for aí em São Paulo. Eu tenho certeza que nada de mal vai te acontecer. Mas vigia. Antes de sair de casa, vigie. Qual que é a vigilância que nós temos que ter antes de sair de casa? Né? A vigilância. Orar. Né? Se você está vigilante, você vai orar antes de sair. Se você não está vigiando, quando você vai lembrar de orar, você já está lá no seu serviço. Né? Já aconteceu comigo. Né? Eu montei num cavalo aqui, saí igual doido atrás de um boi que tinha saído do pasto. E quando eu fui lembrar de orar, eu já estava quase caindo do cavalo lá para o meio do pasto. Entendeu? A gente fala o que acontece com a gente. Falta de vigiar, não custa nada você perder 15 minutos, né, antes de sair de cá para fazer uma oração. Né? Tem muitos que saem com o pé direito. Né? O primeiro pé que ele tira de dentro de casa é o direito. Não, você não vai fazer isso, não. Você vai orar e pode sair com o pé, qualquer pé. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo para você. Né? Não precisa sair com o direito, não, qualquer. Você orou antes, pode sair com qualquer pé, ou esquerdo ou direito. Aí você não se lembra que pé que você saiu de casa, não. Né? Mas vigia, ora, orando. Né? Eu vou ler de novo. Eu gosto tanto de ler esse versículo. Ó. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que maravilha, né, irmãos? Nós vigiando. Quando vê Jesus, mas parece nas nuvens. Nós de pé, para subir com o Senhor nos ares, porque nós acabamos de ler muita coisa aqui sobre o final, né, irmãos? Pelo que a gente leu, está bem próximo, né, do final de todas as coisas. Né? E aqui nessa terra, não. Nós vamos ter um fim aqui nessa terra, que o homem vai falecer, né? Vai passar para a eternidade, mas vai estar dormindo, né? Mas o dia da vinda de Jesus, todos vão ressuscitar, né? E muitos não vão conseguir estar de pé diante da vinda do Senhor, né? Mas para que isso aconteça, nós temos que estar vigilantes, vigiando, né? E vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 16, 1 Coríntios, capítulo 16, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai, estais firmes na fé. Está vendo? Então, nós temos, para você estar firme na fé, você tem que estar vigiando. Você não vai conseguir ficar firme na fé. Qualquer coisinha já vai te desfalecer, você já não vai ter muita fé, nada. Até você começar a vigiar, você já perdeu muito tempo, já aconteceu muita coisa. Né? Então, nós temos que vigiar, estar firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Tá vendo? Então, se você vigiar, você vai estar firme na fé, você vai estar se fortalecendo. Tudo depende de você estar vigilante. Porque, irmãos, uma coisa que a gente sempre ouve, o pastor já falou várias vezes, a irmã Eliette, o pastor Valdo, né? Várias vezes eu ouço eles falarem que nós estamos aqui no terreno do inimigo, nós somos peregrinos e forasteiros aqui nesse mundo. Agora, você já imaginou nós, peregrinos e forasteiros aqui nesse mundo, e sem vigiar, como é que vamos fazer? Quem vai morrer, ué? Morre. Sem vigilância, como é que nós vamos fazer no terreno do inimigo? A palavra de Deus também nos deixa claro que o mundo jaz no maligno. Olha para vocês verem quanto é pesado. Todos nós sabemos, né?
quem que é o Deus desse mundo, é só lá no Velho Testamento vai ver. Como é que é? É terrível, terrível, terrível. Né? Quer ver? Olha como é que é terrível. Vamos lá em Hebreus. Quer ver? Hebreus, deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Esse versículo não estava. Hebreus. Achei. Hebreus capítulo 12, versículo 18. Hebreus 12, do 18 em diante. Porque não chegastes ao monte palpável, acesa em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade. Tá dando para sentir aí, né, irmãos? E ao zunido da trombeta e a voz das palavras a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, de tão terrível que era a coisa, né? Porque não podiam suportar o que se lhe mandava. Se até um animal tocasse o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Não, para assim, é isso. Por que Jesus tem essa preocupação com nós? Jesus está sempre falando para nós: vigiai, vigiai. Por que Jesus está sempre falando isso para nós? É porque a coisa é feia. Deu para sentir um pouquinho, só que nós lemos lá como é que é a situação das trevas. Né? Olha para você ver como é que são as trevas. Né? Então, meus queridos irmãos, nós não podemos esquecer nunca de estar vigilante, vigiando. Né? Vigiai, vigiai, o senhor sempre fala. Né? Então, eu gosto de estar sempre lendo, né, sobre a vigilância. Né? Olha aqui, vamos lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, 19 em diante. Né? Aqui está as obras da carne. Né? Como é que nós vamos? Como que nós vamos? Porque nós, né, aqueles que são batizados, né, que já passaram pelas águas do batismo, a grande maioria já são batizados com o Espírito Santo. Né? Tem que vigiar. Agora, aquele que ainda não é batizado, vigia. Está na hora de batizar. Está na hora de você nascer uma nova criatura. Para você conseguir, você tem que estar vigilante. Você tem que estar com isso no seu coração. Não, deixa eu marcar com o pastor. Não, deixa eu fazer um curso do batismo aí, ver como é que é isso, porque eu não estou conseguindo nada. Eu, antes de batizar, meus queridos irmãos, não consegui nada. Nada. Não consegui nada. Falava que não ia fazer aquilo, aí fazia dobrado. Falava que não ia fazer aquilo outro, aí fazia mesmo. Então não adianta, sem o batismo, sem nascer de novo, a velha criatura, ela não vai conseguir nada. A única vigilância que ela tem que ter é essa, é de colocar no coração dela, todo momento da vida, que ela precisa de passar pelas águas. Ela precisa sair desse mundo, ela precisa recusar esse mundo e aceitar Jesus na vida dela, né? E ser um cristão. É o que a vigilância que ela tem que ter 24 horas, sempre pensando nisso. Porque se você continuar fora do batismo, você vai sofrer muito. Você vai continuar sofrendo, vai estar sofrendo. É que eu disse, até os 35 anos de idade, os irmãos até vão falando de ditado que nós falamos aqui na roça, né? Eu até os 35 anos, até meus 35 anos de idade, eu pastei igual cavalo, né? Fiquei só pastando nesse mundo. Aqui a gente fala, quando fala pastando, é pastando, né? Sofrendo, passando tudo quanto é dificuldade, uma ignorância numa coisa que não entendia nada, não sabia nada, só fazia a obra do diabo. Né? Então, só consegui depois que passei, aceitei Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida e me arrependi, que batismo sem arrependimento não é batismo, arrependi-vos e seja batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Aí batizei, aí foi o grande dia, é o grande dia da minha vida, quando aquela velha criatura nojenta ficou nas águas, batismo. Irmãos, até, puxa, pastor, o senhor é aquela criatura nojenta, né? Mas era isso mesmo, irmão, não estou mentindo. Se eu falar que não era, eu vou mentir, né? Agora, um pastor mentindo, não é pastor. Um pastor que mente, ele não é pastor ungido, ele é nomeado, né, irmãos? Nomeado pela igreja.
Porque tem o pastor nomeado e tem o pastor ungido, né? Eu, pela misericórdia de Deus, Jesus usou santos para me ungir, né? Inclusive, um dos santos dois que frequentam a nossa igreja, que é o pastor Hélio e o pastor Val, né? Os dois santos de Jesus, que eu tive a felicidade, mas foi muita oração. Por isso que Jesus mandou instrumentos santos para minha unção. Eu orei demais, falei, Jesus, eu não quero ser nomeado, eu quero ser ungido, Senhor. Então é isso aí, meus queridos irmãos. Mas voltando ao assunto, né, da vigilância, então tem que batizar, tem que sair, tem que sair do mundo, passar para Jesus, viver feliz, protegido pelo Espírito Santo. Então vamos lá, Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Olha para você ver, na minha Bíblia aqui de cara já vê prostituição, né? Isso aí hoje está mandando o mundo, né, irmãos? Prostituição, adultério, né? Não pensa você que você já batizou, e se você não vigiar e buscar mesmo o poder de Deus, você corre isso, ué. Você sabe isso que a palavra de Deus está falando aqui? Não é para o povo do mundo, não. Isso aqui é para os crentes. Essa carta de Gálatas aqui, isso aqui foi escrita para os crentes. Então, o que acontece? Não só, né? Quer ver? Eu vou ler aqui, ó, Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da galáxia. A paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo para quem que ele escreveu essa? Os irmãos. Quer dizer, tudo isso que ele está falando aqui, ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Está vendo isso aqui? Está escrevendo para os irmãos. É para nós, né? Para nós aqui, que está ouvindo essa palavra que hoje somos cristãos. Porque o mundo já está tudo isso aqui mesmo, não vão nem entender o que é obra de carne, o que é obra do Espírito, né? Não vai entender nada. Isso é para nós, irmãos. Jesus nos alertando. Vigiai, lascívia, uma coisa mais terrível. Né? Que coisa mais nojenta. É prostituição. Nós até faz careta, é coisa nojenta. Mas nós temos que estar vigiando. Vigiando. Passa a mão na Bíblia, faz uma oração. Jesus, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo, para que você não caia. Né? Então, meus queridos irmãos, eu peço, né, vamos estar vigiando. Idolatria, feitiçaria, inimizade. Agora é época, né? Futebol, né? Tem muita gente idolatrando, aí tem jogador de futebol, né? Naquela idolatria, né? As coisas mesmo, muita coisa que a pessoa idolatra. Tem gente que idolatra os filhos, né? Coisa. Mas nós temos que fazer tudo isso para ser feliz, né? Para viver em paz, independente se o mundo está em guerra ou se não está, independente de tudo isso, né? Nós estamos aqui vigiando, porque aquele que permanecer até o fim será salvo. Né? Aquele que permanecer até o fim será salvo. Eu até vou ler direito a palavra usada aqui, quer ver? Aquele que... Eu posso ter errado aqui a palavra. Quer ver? Mas aquele que... perseverar, que está escrito. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós, para estar perseverando, nós temos que estar, para nós não cair nessas obras da carne, nós temos que estar vigilante, né? Idolatria, feitiçaria, inimizade. Às vezes chega as pessoas que na hora, o povo aqui tem muita esse negócio de benzer, né? Com a painha e coisa e tal. Quer dizer, se a pessoa não vigiar, acaba deixando o outro para pegar aquela paia lá e passar nele. Entendeu, irmãos? Nós temos que estar vigilando. Não, que benzer, o que é isso? Não. Espera aí, a Bíblia fala para orar. Senhor Jesus, cura a minha perna, Senhor. Eu creio no teu poder. Pronto. Tá bom, está curando. Entendeu, meus queridos irmãos? Então, vigiai. Inveja, né?
Se você não vigiar, você acaba tendo inveja. Isso, você tem a carne. Por isso Jesus manda a gente estar vigiando. Jesus não falou para Pedro, para eles tudo lá, vigiar. O Espírito é preparar, mas a carne é fraca. Então, meus queridos irmãos, nós temos que vigiar, ficar vigilantes, né? Nós temos que estar mesmo firmes, né? Olha, você vê inveja, homicídios, nossa, meu, bebedices, né? Tem crente que, tem irmãos que às vezes entram no bar, ficam bebendo cerveja, né? Fica ali. Então, tudo bem, é livre, acabei de falar que é livre, mas depois não vai reclamar, não vai sofrer, gente, vai ter problema, vai dar brecha para o diabo fazer maldade na tua vida, vai dar brecha do diabo para, tipo, uma depressão aí. Às vezes eu fico assustado de ver falar que um crente está em depressão, está depressivo, né? A gente assusta. Por que ele está depressivo? Porque ele não está vigiando, falta de vigiar. Porque o Espírito Santo não vai deixar essa coisa maligna na tua vida. Não vai deixar. E a doença do momento, né? Jesus sabe o que eu já passei com meu filho, né? Que eu já passei, que nunca perdi uma noite de sono, irmãos. Nunca tomei um comprimidinho para dormir. A maioria das vezes, o pai entra em depressão junto com o filho. A maioria das vezes é assim. Eu não. E durmo, que, nossa, meu Deus, se não tiver despertador no outro dia, passa direto. Né? Então, temos que vigiar. Agora, você sabe para os irmãos, se eu não vigiar, perde o sono, né? Tem que estar vigilante antes de dormir, faz uma oração. Tudo é a vigilância que nós temos que ter. Né? Não custa nada, chega na beirada da cama ali, antes de deitar, faz uma oração. Né? Ô Senhor Jesus, me acompanha nesse sono. Eu preciso descansar meu corpo. Amém. Pronto, está feita a oração. Né? Antes do alimento, para alimentar. Né? Você vê, eu fico vendo, né? Às vezes falo para meu filho aqui, pensa aqui, gente, dá graças antes de comer. Olha como é que está o mundo, tem muita gente passando fome no mundo, irmãos. Muita gente passando fome. E se a gente não vigiar, às vezes você chega com tanta fome assim, que você começa a comer, né, e esquece até de agradecer ao Senhor, aquele alimento maravilhoso está ali na tua frente. Irmãos, o poder de Jesus é tão grande, irmãos, no agradecimento. Eu vou contar uma coisa para os irmãos. Eu passei a época da minha vida, passei situação muito difícil na feira, né? Aí chegava na hora do almoço, estava o arroz, o feijão e um ovo, né? Apesar que o ovo é maravilhoso, né? Tem muito nutriente, né? Tem muitos nutrientes, tudo. Às vezes não faltava o ovo também, tinha um arroz, feijão, uma couve. Eu simplesmente falei, Jesus, eu te agradeço por esse alimento e peço, Senhor, que o Senhor nutre todas as necessidades do meu organismo nesse alimento que está apresentado aqui na minha frente. Irmãos, mas eu fiquei com uma saúde para comer arroz com feijão, que os irmãos nem imaginam. Uma saúde, uma disposição para trabalhar, que eu vou te falar uma coisa, né? Eu tenho certeza que não existe um prato mais nutrido que aquele arroz e feijão que eu estava comendo. Eu tenho certeza que não existia no mundo. Com tantos nutrientes maravilhosos dentro daquele arroz e feijão. Daí está a importância de dar graças. Se tiver alguma coisa, irmãos, consagrado ao diabo, porque hoje você sabe, para ganhar dinheiro, né? Consagra tudo ao diabo, a Satanás, né? Então, se tem alguma coisa consagrada, a partir do momento que você faz uma oração, o Espírito Santo toma aquele alimento. Você vai comer só coisa boa ali. Pode ter feito do jeito que for, maldade tiver ali, tudo vai sair em nome de Jesus. Mas para você tem que estar vigilante, você tem que estar vigiando. Na hora que aquele alimento chegar na tua frente, você tem que estar vigilante. Se você não estiver vigilante, às vezes você vai lembrar de fazer oração só depois que você já comeu, acabou. Aí que você lembra. Aí a barriga já está cheia, né? E tudo. Então você fala, uai, Gima, eu precisava ter orado. Né? Vou orar agora então. Entendeu? Falta de vigiar. Está sujeito a comer alguma coisa, fazer mal. Está sujeito a comer alguma coisa consagrada aos demônios, depois você ter problema psicológico, você ter problema de saúde mental, tudo isso. O mundo está infestado de demônios, irmãos. Se a gente não vigiar, nós não vamos conseguir. Entendeu, meus queridos irmãos? Não vamos conseguir. Tá ok? Então, eu vou ler o último versículo, que está em Mateus, capítulo 13. Desculpa, Marcos, capítulo 13,
Marcos, capítulo 13. Senta aqui. Marcos, capítulo 13, versículo 35. Vamos lá. Marcos 13, 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, e se à tarde, e se à noite, e se ao cantar do galo, se pela manhã. Amém? Agora eu vou fazer uma oração, viu, meus queridos irmãos? E eu vou fazer um apelo, né? Vou fazer um apelo. Peço que os irmãos fechem os olhos agora. Aquele que o Espírito Santo tocar no coração, você vai estar aí na tua casa, onde você estiver, você levanta a mão. Se o Espírito Santo te tocar, você levanta a tua mão. Agora, se ele não te tocar, não levanta a mão. Tá? Você só vai levantar a mão se você sentir o tocar do Espírito Santo. Então, vou fazer o apelo. Feche os olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, eu peço que o Senhor mova agora no coração de cada um e que o teu Espírito Santo esteja colocando na vida de cada um. Aquele que sente a necessidade de uma oração, que tem algo na tua vida, você sente que tem algo na tua vida que está impedindo o teu vigiar, tem algo espiritual, você não está conseguindo vigiar, tem momentos que você nem lembra, e que você sente a necessidade dessa oração, levante a tua mão aí onde você está, que eu vou orar. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal, eu repreendo todo o poder das trevas, tanto das pessoas que estão participando, quanto as que vierem participar um dia e ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que está impedindo e dificultando a vigilância do irmão. Sai agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que as tuas bênçãos celestiais estejam sobre a vida de todos eles, Pai, e que eles possam estar vigilantes, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas os sinais estão aí para mostrar para a gente o dia do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro vitória e o poder do Espírito Santo sobre a vida de todos que estão participando e dão de assistir essa pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glórias ao Senhor Jesus. Eu passo agora para o pastor Ed, em nome do Senhor Jesus.